Momentos mais terríveis da história de Israel. Amém? Você que encontrou primeiro livro de Samuel, capítulo 4, verso de número 1, diga amém. Então vamos ler a palavra de Deus. Veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Israel subiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venham no meio de nós e nos livre da mão de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo o Israel em grande brado, e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é este no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram no arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios em toda sorte de praga no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravo dos hebreus. Com eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgada as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentada numa cadeira ao pé do caminho, olhando com quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu a notícia a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, e os seus olhos tinham cegado, e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras, e dela fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu com os meus filhos? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele a menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e lhe quebrou o pescoço e morreu, porque era já velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos.
Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas, que a arca de Deus fora tomada e que o seu sogro, seu marido, morreu, encurvou-se e deu à luz. Quando as dores lhe sobrevieram, ao expirar, disseram às mulheres que assistia: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e seu marido. E falou mais: foi a glória de Israel, pois tomada a arca de Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de podermos ler a Tua palavra. Louvamos o Senhor pelo privilégio de podermos estar na Tua casa. Louvamos pelo privilégio de, ó Deus, ouvir a Tua voz, ser ministrado pelo Teu Espírito, direcionado pelo Teu Espírito. O meu pedido é, Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a compreender, a entender e aplicarmos em nossa vida, ó Deus, toda essa leitura, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, incline o nosso coração para ouvirmos a Tua voz, de maneira que o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Pois bem, eu quero, em nome de Jesus, fazer uma exposição desse texto que nós lemos, apesar de ser bem claro, né? O escritor aqui deixou claro toda essa história, mas eu queria expor e trazer alguns dados para os irmãos, para enriquecer o conhecimento dos irmãos concernente a este fato, aqui no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. Eu vou fazer esse sermão, eu vou dividir esse sermão em duas partes. A primeira parte, eu quero trazer 4 pontos importantes, escute bem, na primeira parte eu vou trazer 4 pontos importantes. Na segunda parte, eu vou estar apresentando 3 aplicações para os irmãos naquilo que nós lemos nos 4 pontos. Amém? Vai ficar claro quando, ao longo do sermão, os irmãos vão entender. Nessa primeira parte, eu vou falar quem era o inimigo. Segundo, aonde foi a guerra contra o inimigo. Terceiro, a alegria de Israel. E quarto e último, eu vou falar da derrota de Israel e as suas consequências. Amém? Amém? Então vamos lá. Primeiro, quem era o inimigo? Olhe para o texto aí, por favor, deixe a sua Bíblia aberta. Um detalhe importante, deixe sempre a sua Bíblia aberta. Amém? Evite conversar, evite levantar. Se você quiser beber água, só olhar para trás, vai ter um obreiro lá bonito esperando você. Você só dá um sinalzinho e ele vai saber que é água. Ele traz água para você. Amém? Deus vai falar conosco agora. E todo respeito, toda atenção ainda é pouco. Sabe por quê? Porque não é eu não, é a palavra de Deus que está sendo ministrada. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Deixe sempre a Bíblia aberta, ou o celular, né? Que a moda é essa, né? Inclusive eu estou com um tablet aqui. Deixe ele aberto aí, que nós vamos estar aprendendo a palavra de Deus. Olha aí no versículo de número 1. Versículo número 1. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus, e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus acamparam juntos a Afec. A palavra filisteu, ela significa imigrantes. A Septuaginta diz que traduz essa palavra como estrangeiros. E os filisteus, eles são inimigos de Israel, desde o princípio da Bíblia Sagrada. A gente encontra a primeira menção desses inimigos, os filisteus, lá em Gênesis capítulo 21. E engraçado ou interessante que aqui no livro de Samuel, nós encontramos 150 vezes o autor referindo-se aos filisteus. Segundo o Dr. Wisber, a inimizade de Israel contra os filisteus era talvez a inimizade ou a luta, a batalha mais antiga que tinha.
Talvez os filisteus fossem o maior inimigo de Israel, por conta de Deus ter entregado para Israel uma porção de terra que pertencia aos filisteus. Os filisteus estavam lá na terra dos Ageus, e o texto bíblico diz que o próprio Deus concede a terra para Israel, e Israel invade a terra e toma para si. Quando Israel toma essa terra para si, começa-se então a grande batalha, que inicia lá em Gênesis 21 e perdura-se por muitos longos tempos. Há quem diga que hoje existe uma guerra, a faixa de Gaza, dos palestinos, israelitas, até hoje. Há quem diga que existe ainda esse viés de judeus e filisteus, ou seja, sem sombra de dúvida, os filisteus são os maiores inimigos de Israel. E nesse texto aqui, os filisteus eles vão ter uma vitória muito grande. Se você perceber o verso de número 2 e o verso de número 10, juntando esses dois versículos, os filisteus vão matar aqui cerca de 34 mil homens. E além disso, além de matar, ele vai dizimar a liderança de Israel, que era, no caso, o sacerdote Eli e os seus dois filhos, Ofni e Finéias. E além disso, eles vão também tomar para si a arca do Senhor. Então, os filisteus aqui um grande inimigo de Israel. O segundo ponto que quero destacar, onde foi a guerra? Vamos continuar lendo o verso 1. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus acamparam junto a Afeca. Lembrando que o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, essa história narrada no capítulo 1, 2 e 3, ela acontece em uma região chamada Siló, que era onde ficava o templo do Senhor, e a região de Efraim, que morava o pai de Samuel, o Eucana, e Ana, a mãe de Samuel. Ou seja, o capítulo 1, 2 e 3 estão referindo a Siló e referindo-se a Efraim. 30 quilômetros de Siló estava uma pequena porção de terra chamada Ebenezer, que significa Deus é a minha rocha. E nesta porção de terra, ou nessa localidade chamada Ebenezer, estava o acampamento de Israel. 50 quilômetros de Ebenezer estava uma pequena cidade filisteia chamada de Afeca. Ou seja, de um lado está o acampamento de Israel em Ebenezer, e do outro lado, 50 quilômetros de distância, está o outro acampamento, o acampamento dos filisteus, na cidade de Afeca. Nós não sabemos a localidade de onde foi feita a guerra. Estima-se que essa guerra aconteceu cerca de 10 a 15 quilômetros de Ebenezer. Foi lá onde eles tiveram a sua primeira luta, a sua primeira guerra, onde o povo filisteu vence o Israel, mata 4 mil homens. O texto bíblico diz que o povo de Israel volta para Ebenezer, pega a arca em Siló, traz para Ebenezer, de Ebenezer leva novamente para o campo de batalha, e vem novamente a derrota, e aí mais 30 mil homens, morre tudo a fio de espada. Digam amém. Pois bem, nós falamos do inimigo, nós falamos da localidade, agora eu vou falar do terceiro ponto, e eu vou ser rápido, porque hoje nós temos Santa Ceia. O terceiro ponto, que é a alegria de Israel. Olha o que o texto diz. O texto diz que os dois acampamentos de guerra, eles saem ao encontro, e no meio do embate, no meio da guerra, o povo de Israel, que é a mão esquerda, eles acabam perdendo 4 mil homens. Quando eles percebem que estão perdendo, o que eles fazem? Eles recuam. Quando eles recuam, que eles chegam em Ebenezer, que era o acampamento, o texto bíblico vai dizer que eles se perguntam: peraí, por que nós perdemos a guerra? Por que nós perdemos 4 mil homens? Aí alguém vai e diz assim: já sei, é porque nós estamos sem a arca da aliança,
Nós estamos sem a arca do Senhor, a arca do concerto. Volte a Siló, pegue a arca e traga para o campo de batalha, que nós vamos vencer. E o texto bíblico diz que eles vão a Siló, 30 quilômetros, pega aquela arca, traz para Ebenezer, junto com o sacerdote, junto com os filhos do sacerdote, Ofni e Finéias, e eles levam a arca do Senhor até o campo de batalha. E interessante que quando eles chegam no acampamento, lá em Ebenezer, o texto bíblico diz que quando o exército de Israel vê a arca do Senhor chegando, foi um grande estrondo, um estrondo de alegria, um estrondo de felicidade. Por quê? Porque a arca do Senhor estava chegando, e aquele estrondo, aquele júbilo, aquele grito de alegria foi tão grande, que quilômetros de distância, eles chegaram a ouvir os brados de alegria, de vitória, que eles estavam clamando lá, o povo de Israel no seu acampamento. Quando eles ouvem aquele grito, o versículo de número 9 vai dizer, que os filisteus se assustam com aquilo, e dizem: peraí, nós estávamos em batalha agora, vencemos, matamos mais de 4.000 homens deles, eles voltaram todo mundo para trás, com medo de nós. Agora eles chegam lá no arraial e começam a gritar de alegria. O que está acontecendo? Quando eles estão nessa pergunta, nessa indagação, chega alguém e dizendo: olha, eles trouxeram a arca da aliança, a arca do Senhor. E quando eles disseram isso, o texto vai dizer no verso 7 e 8, que eles ficaram assustados. Por quê? Porque eles sabiam de tudo que tinha acontecido, tudo que Deus tinha feito através de Israel contra os inimigos, todos aqueles opositores que vieram contra Israel, todos eles pereceram. Quando eles ouviram falar que a arca estava chegando, eles viraram um povo e falaram assim: perdemos. Quem pode vencer esses deuses? Quem pode ganhar desse Deus? Quem pode combater esse Deus? E eles começam a se entristecer. Mas no meio dos filisteus levantam um e diz: não, levanta a cabeça, lutem, pelejem varonilmente, esforçai-vos, porque nós vamos vencer essa batalha, nós vamos vencer essa guerra. E em vez de retrocederem, não, o ânimo deles se dobraram. Versículo 19 diz assim: esforçai-vos, sede homens, ó filisteus, porventura não servais os hebreus, sede homens e pelejai. E o texto bíblico diz que o povo de Israel vem com a arca junto com o seu exército, e quando eles estão no campo de batalha, pensando que vão vencer, a Bíblia diz que a derrota agora é pior. Na primeira vez da batalha perderam 4.000, na segunda vez da batalha eles perderam 30.000 homens, no total 34.000 homens foram mortos a fio de espada. Além disso, mortos também os 2 sacerdotes, Ofni e Finéias, e além disso, a arca do Senhor foi tomada. Amém? Aqui Israel perde, aqui Israel é derrotado, e eu posso falar sem sombra de dúvida que este episódio que eu acabei de narrar talvez seja um dos piores momentos da história de Israel. E quando eu digo que este fato aqui em 1 Samuel capítulo 4 seja um dos piores momentos da história de Israel, não é por causa da morte dos 34.000 homens, não foi por causa disso que temos aí no verso 10. Quando eu digo que esse fato do capítulo 4 de 1 Samuel é um dos piores momentos da história, não foi pelo fato da morte simultânea de Ofni e Finéias, o sacerdote e líderes de Israel, não foi também pelo a morte do sacerdote Eli. E isso aí, quando eu digo que este foi o pior momento da história de Israel, eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo tão somente a pior momento da história de Israel foi pelo fato de a arca de Deus ter sido tomada.
O povo de Israel perdeu, e a arca da aliança, que representava a presença máxima de Deus, foi tomada por mãos de homens que não eram homens ungidos por Deus. Foram tomadas por mãos de homens que eram idólatras, homens que mancharam, assassinos, estrupadores, homens que não tinham nenhum senso de adoração ou de ideia de quem era Deus. Eles pegaram na arca, que simbolizava a presença máxima de Deus na terra. Essa arca, que era a presença máxima, era o valor inestimável, o Shekinah de Deus na terra, agora não está mais entre os filhos de Deus, entre o povo escolhido de Deus. Foi tomada e levada para um local e colocada aos pés de uma estátua de Dagon, referindo-se que Dagon era maior e a arca de Deus era menor. É esta história que eu estou narrando, e é este aqui a certeza que eu tenho em dizer. É por isso que eu tenho a certeza de dizer que este é um dos momentos mais terríveis da história de Israel. Por quê? Porque eles perderam a arca de Deus. Até então nunca tinha isso acontecido. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que quando a arca do Senhor ia para tombar, quando ela estava, escute bem, quando ela estava em carro de bois, que a arca do Senhor ia tombar, um homem, servo de Deus, colocou a mão e ele morreu na hora. Por quê? Porque representava a santidade de Deus, representava o poderio de Deus. Só que agora não existe nenhum tipo de morte. Por quê? Porque a presença de Deus foi tomada. A presença de Deus não estava mais naquele local. A graça de Deus não estava mais presente naquele local. Por isso eu tenho a certeza em dizer que essa foi a pior história de Israel, porque a presença de Deus, a arca foi tomada e a presença de Deus não estava mais com ele. Digam amém. E o texto vai dizer que quando a arca de Deus é tomada, um dos soldados que estavam nas trincheiras de guerra, ele deixa a trincheira, quando ele está percebendo que a terra, que eles estão perdendo, que estão morrendo, os sacerdotes foram mortos, a arca foi tomada, ele sai do meio do campo de batalha e vem correndo, passa pelo acampamento, cerca de 15 quilômetros, passa do acampamento de Ebenezer, corre até Siló, mais 45 quilômetros. Aí existem alguns historiadores que dizem que esses 45 quilômetros é mais ou menos uma distância de uma maratona, e foi daí que surgiu então a palavra maratona. Tem uma história dessa, mas esse a gente deixa para outro dia. Ele corre 45 quilômetros, roupa rasgada, poeira na cabeça. Quando ele chega em Israel, quem está na porta esperando a notícia chegar é o sacerdote. Mas antes de chegar, existia outro povo à frente do sacerdote, que quando chega aquele homem para dar os avisos, o texto bíblico diz que eles começam a gritar de pavor, de tristeza. Por quê? Porque a arca do Senhor tinha tomado. Quando ele chega com a notícia, ele chega até o sacerdote tinha 98 anos, estava cego, gordo, sentado em cima de uma cadeira, e esperando a notícia chegar. Quando chega o rapaz, quando chega agora o soldado para dar a notícia, ele já chega perguntando: o que aconteceu na guerra? E o rapaz diz: olha, estávamos na guerra, levamos a arca, pensamos que ia vencer, mas de repente a história mudou. Em vez de vencermos, começamos a ser derrotados. Todos os soldados foram mortos, 30 mil soldados foram mortos. E os meus filhos? O que aconteceu com os meus filhos? Seus filhos morreram? Morreram, os dois morreram ao mesmo tempo. Morreu, cumprindo-se então a palavra que Deus tinha feito no capítulo 2. Então tá bom, já descobri que o exército foi destruído, já descobri também que os meus filhos morreram, mas deixa eu te perguntar um negócio: e a arca do Senhor? A arca do Senhor foi tomada. O texto bíblico vai dizer, no verso 18,
que o sacerdote Eli, ele não se espanta com a morte dos soldados, ele não se espanta com a morte dos filhos. O texto vai dizer que o sacerdote se espanta e cai para trás com aquela notícia, quando ele ouve falar que a arca que representava a presença máxima de Deus foi tomada. O espanto foi tão grande que o texto bíblico diz que ele se assusta, cai para trás, e pelo fato da sua idade, pelo fato do seu tamanho, ele cai, bate a cabeça e quebra o seu pescoço e morre na hora. A notícia é tão perturbadora, que a presença de Deus foi arrancada dentro de Israel, que a nora, a mulher, a esposa de Finéias, que estava grávida, quando ela ouve dizer que o marido morreu, que o sogro morreu e que a arca foi tomada, o espanto foi tão grande que ela começou a ter dores de parto e dar à luz naquele exato momento. E no meio daquele alvoroço, daquelas notícias de choro, de bramido, de lágrimas, de morte, está ela lá caída ao chão, dando luz ao seu filho. E o texto bíblico diz que o menino nasce. Quando a criança nasce, antes dela morrer, porque ela morre, antes dela morrer, as mulheres com a criança no braço, olha para ela e fala assim: ó, nasceu um menino. E ela não importa, ela não interessa com o nascimento do seu próprio filho. Ela, com o olhar vago, ela diz assim: ah tá, coloca o nome dele de Icabode, ou Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Ela homenageia Israel na sua situação horrenda e horrível, colocando o nome do seu próprio filho de Icabô. Por que ela estava falando isso? Porque a arca de Deus foi tomada. A arca de Deus sendo tomada, ela estava dizendo: foi-se a glória, acabou-se a glória. É diante dessa história que eu digo e repito mais uma vez: essa é a pior história, ou o pior fato da história de Israel. Sabe por quê? Porque a presença de Deus foi tomada, não estava mais com o povo de Israel. Amém? Amém. Fim. Aplauda o Senhor, por favor. Acabei a primeira parte, agora eu vou para a segunda parte do sermão. Vocês aprenderam a história? Aprendeu? Se alguém perguntar para vocês, me explica aqui o capítulo 4 de Samuel, está todo mundo na ponta da língua, sabe? Quem foi o inimigo? Filisteu. Onde que eles acamparam para a luta? Foi em Ebenezer e Afeca. Ah, tá. Quem foi o que aconteceu? Os exércitos morreram, 34 mil homens morreram, depois os filhos de Ofni e Finéias morreram, depois o sacerdote morreu, e depois nasceu um menino, e o menino chamava? Icabô, que significa? Foi-se a glória de Israel. Aprendeu a história? Agora vamos aprender, trazer 3 aplicações que eu quero que os irmãos entendam, compreendam e aplique, pratique na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos lá, abra aí, capítulo 4, verso 2 de 1 Samuel. Vamos à primeira aplicação que eu quero trazer para os irmãos. Verso 2 e 3. Todos abriram? Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Se você não tem Bíblia ou está sem o seu celular aí, fique com o irmão do lado aí. Olha a primeira aplicação que eu quero trazer para os irmãos. Olha o que nós aprendemos com essa história. Isso é interessante e pertinente para nós. Verso 2: e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido dos filisteus, diante dos filisteus, porque feriram na batalha, num campo, quantos homens? Quantos mil homens? 4.000 homens. E voltando o povo arraial, olha a pergunta que eles fizeram. Eles disseram ao ancião, e fizeram uma pergunta para os anciãos: por que feriu o Senhor diante dos filisteus? Fez uma pergunta. Eles, olhe para mim, continue com a Bíblia aberta. Eles estão no meio da guerra, eles estão no meio da luta,
foram confiantes, né? Apesar de ter muitos fazendeiros no seu exército, eles foram confiantes. Chegando lá, o número era maior também. Quando eles chegaram no meio da guerra, que eles começaram a degladiar, eles foram perdendo 2, 3 mil, 2 mil, 3 mil, 4. Quando eles estão vendo que estão perdendo a guerra, o que eles fazem? Eles recuam. Para quê? Para ir bolar uma nova estratégia, reanimar, fortalecer, se equipar, né? Eles voltam. Quando eles voltam para o acampamento, que eles deixam lá a batalha, eles voltam para o acampamento, eles se perguntam: mas espera aqui, por que nós estamos perdendo essa guerra? Por que o Senhor está fazendo isso conosco? Por que isso está acontecendo com nós? Nós somos escolhidos, nós somos o povo de Deus, nós somos a quem Deus escolheu. Por que nós estamos perdendo a guerra? Aí alguém vai e fala assim: ah, já sei, é porque a arca da aliança não está conosco. Nós só estamos perdendo porque a arca do concerto, a arca de Deus, não está conosco. Voltemos a Siló, pegamos a arca e trazemos para cá. Não é isso que está escrito aí? Não é? Aleluia. Cadê o texto? Verso. Ele vai dizer isso: traga a arca de Siló para cá. Tragam a arca, para que quando a arca tivesse com eles, o que ia acontecer? Eles iam vencer. Sabe o que aconteceu? Eles venceram? Não, eles perderam. Essa é a primeira aplicação que eu quero trazer para os irmãos essa noite. Qual a primeira aplicação que eu quero trazer para os irmãos? Tome cuidado com os seus amuletos religiosos. Amém? Antes de falar desses amuletos religiosos, por que eles pensaram que quando a arca chegasse, eles iam vencer? Você já se perguntou isso? Por que eles tinham absoluta certeza que quando a arca chegasse, eles iam vencer? É fácil. Primeiro, porque isso já tinha acontecido antigamente. Capítulo 10 de Números e Josué capítulo 3 e capítulo 4. Moisés e Josué fizeram a mesma coisa. Estavam no meio da batalha, trouxeram a arca, e quando a arca chegou, eles venceram a guerra. Eles disseram: espera aí, aconteceu com Moisés, aconteceu com Josué, vai acontecer conosco, que nós vamos vencer também. E eles pegam a arca e traz. A arca era para eles uma espécie de amuleto. E é essa aqui a primeira aplicação que eu quero trazer para a igreja. Tome cuidado com os amuletos religiosos. Graças a Deus, eu louvo a Deus, porque a igreja nossa não é assim. Mas existe um monte de igreja que está cheio de amuletos. Que tipo de amuletos, pastor? Óleo ungido. Pega e entrega um tanto de frasquinho de óleo e entrega para o povo. Amuleto religioso. Sabe o que é amuleto religioso? O religioso que está acontecendo no meio das igrejas? Sabe o que é? Lenço ungido, porta ungida, pedaço de madeira ungida. Traga sua carteira de trabalho que eu vou ungir. Outras religiões que também têm, como o catolicismo, que tem o sinal da cruz, uma espécie de amuleto. Biblicamente falando, o amuleto religioso é tido na Bíblia Sagrada como um feitiço. A palavra amuleto, segundo o dicionário, é um objeto que serve de poderes mágicos, protetores. E nós estamos em uma era onde a igreja que se diz cristã, ela acredita mais na proteção de um lenço ungido, de um óleo ungido, de um carro ungido, de uma carteira ungida, do que basicamente no sangue poderoso e carmesim de Jesus. As pessoas dão mais valor a um pastor que sobe no púlpito e traz esses tipos de elementos antibíblicos, do que um pastor que sobe em cima do púlpito e prega a palavra de Deus. São os amuletos religiosos. Talvez alguém está falando assim: graças a Deus, pastor, que a igreja nossa não tem. Você pode dizer amém por isso?
Nós não temos esse tipo de amuleto. Mas existe outro tipo de amuleto também. Sabe qual é? O senso de religiosidade. Me diga aqui, olhe para mim. O que serve um amuleto? Eu pego uma cruz, só dando um exemplo. Eu pego uma cruz, coloco no peito e digo: estou blindado. Não é assim? Não é? Ou tem gente que pega a Bíblia, compra aquela Bíblia grandona, abre no Salmo 91, coloca no meio da sala e diz: estou protegido na sombra do Onipotente. Amuletos. E todos esses amuletos são objetos, não são? São tangíveis, são palpáveis. Mas existem outros amuletos que infelizmente têm adentrado na mentalidade da igreja. Sabe o que é? É o senso de religiosidade. Tem gente que pensa que só de vir para o culto, ficar sentado e ouvir a pregação de 1 hora do pastor Vinícius, ele vai ser salvo, protegido da morte, protegido do inferno. Escute para mim, não é bem assim. Tem gente que pensa que só de pegar, vir para a igreja, dar o seu dízimo, ele está sendo cooperador. Tem gente que pensa que só que é filho de pastor ou filho de crente é que ele é crente, que ele é cristão, que ele vai subir para o céu. Só porque ele cumpre algum senso religioso, ele ora os seus 2 minutos, e é até uma vergonha falar isso, ora os seus 2 minutos e diz que é cristão. Tem gente que só porque possui ali uma carteirinha, ele pensa que está protegido, que é filho de Deus, é ungido de Deus. Eu quero essa noite alertar a igreja a tomar cuidado com esses amuletos religiosos, tanto físico, como também esse senso de religiosidade que tem se tornado um amuleto para a igreja, para a nossa igreja e para muitas igrejas, pensando que só de cumprir algo específico na igreja já está o bastante, e não é isso que Deus quer da sua igreja. O que Deus quer da sua igreja é comprometimento total para a sua obra. O que Deus quer para a sua igreja é entrega inteira para Ele. O que Deus quer da sua igreja é que a sua igreja o adore, que a sua igreja o comprometa com Ele, que a igreja priorize Ele. Não é simplesmente cumprir um ato religioso ou ter alguma coisa tangível, que eu vou ser protegido, guardado da morte, do inferno, que não é assim. Você tem que arrepender dos seus pecados, você tem que abandonar, converter dos seus maus caminhos, você se voltar para Deus e chorar a Deus, pedir a Deus perdão pelas suas misérias, pedir perdão a Deus pelo seu pecado, pela sua concupiscência, declarar a sua total falência, a sua total dependência dEle. Nós somos uma igreja, e quando eu digo nós, eu estou falando em igreja em geral, e como nós estamos aqui, eu estou falando com você, Deus está falando com você essa noite. Nós somos muitas vezes autodependentes, nós dependemos de nós mesmos, autossuficiente, melhor dizendo, nós somos autossuficientes, precisamos só de nós, nós somos o bastante. Deixa eu te falar um negócio aqui, escute para você, grave no seu coração e nunca mais esqueça disso. Igreja não é você na sua casa sozinho e sem relacionamento com o outro. Isso não é igreja. Sabe o que é igreja? É o amar uns aos outros. Nós vamos ler um texto dele aqui hoje, mas pega a primeira carta de Pedro, capítulo 4. Você sabe o que é igreja? O que é igreja, pastor, no capítulo 4 de Pedro? Sabe o que é? O apóstolo Pedro no capítulo 4, ele diz assim: você quer essa igreja? O fim está próximo, viu? O fim está próximo, então sede sóbrios na oração, ame uns aos outros, seja hospitaleiros, seja intercessores, cuidadores uns dos outros. Se alguém está com alguma necessidade, estenda a mão. Somos uma igreja que estende a mão quando o outro está carente? Somos uma igreja que estende a mão quando o outro chora? E sendo o ombro quando o outro chora? Se não é,
Se você está na sua casa, isolado do outro, e não se importa com o outro, você não é igreja. Porque igreja se compromete com o outro, igreja se compromete com Deus. Digam amém. A gente tem que parar de viver esse centro religioso, de vir para a igreja e vir todo arrumadinho, bonitinho, e dar glória a Deus, aleluia, pensa que está tudo bem, que não está. Tem que haver arrependimento, tem que haver se dobrar diante do Senhor. Você tem que gritar, chamar, clamar a Deus, pedir Deus perdão, ter ódio do seu pecado. Você odeia o seu pecado? Você odeia o seu pecado? Ou você está conformado com ele? Tome cuidado com os amuletos religiosos que estão dentro da igreja. Digam amém. Segunda coisa que eu aprendo, verso 10. Vamos ler o verso 10, por favor. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel, quantos mil homens? Quantos mil homens? 30 mil homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Segunda aplicação que eu quero trazer para os irmãos: todas as batalhas, por favor, escute essa, pelo amor de Deus. Todas as batalhas de nossa vida, seja ela em vitória ou derrota, todas elas estão debaixo da vontade soberana de Deus. Vou repetir: todas as batalhas de nossa vida, seja ela em vitória ou derrota, o final dela, seja ela em vitória ou derrota, todas elas estão debaixo da vontade soberana de Deus. Digam amém. Por que isso é tão importante a igreja saber? A igreja deve saber que quando eu venço uma batalha, eu venci porque foi Deus que quis. E quando eu perco também uma batalha, eu perco também porque foi Deus que quis. Olha o que o apóstolo Pedro fala no capítulo 4: portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Nós falamos isso hoje de manhã, não foi? Na escolinha bíblica. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo assim, vocês estão padecendo conforme a vontade de Deus. Vocês estão passando por momentos bons, um momento de alegria, de bonança na sua vida. Vocês estão passando por momentos bons pela vontade de Deus. Isso implica dizer que tanto os momentos bons como os momentos difíceis, tanto nas vitórias quanto nas derrotas, todas elas estão debaixo da vontade soberana de Deus. E aqueles que pensam devem estar questionando assim: mas espera aí, pastor, o que então nós temos que fazer? Se eu perco, é Deus que quis. Se eu ganho, é Deus que quis. Aí alguns devem estar pensando assim: mas o que eu faço então? O que eu devo fazer? Se você pensou isso, a resposta, Pedro te responde dizendo assim: encomendem a sua alma ao Criador. Vou repetir: encomendem a sua alma ao Criador. Não entendi, pastor, vai entender. O doutor William Hendricks, pregador holandês, ele linka essa parte, quando Pedro fala encomenda a sua alma ao Criador, ele faz referência àquela vez quando Jesus, quem conhece Jesus? Estava lá na cruz, lembra da história? Jesus foi morto numa cruz, diga amém. E quando Jesus estava morto, Jesus estava sendo pregado lá na cruz, antes de morrer, Jesus ele deu um grito, e ele disse assim: Eli, Eli, lama sabachthani,
que significa: Deus meu, por que desamparastes? Um dos soldados olha para Jesus e fala assim: vi, ele está clamando pelo profeta Elias. E começaram a zombar e fazer chacota de Cristo. E no momento, chegando às 3 horas da tarde, Jesus, ele vai, antes de expirar, ele olha para o céu e grita: Pai, a ti entrego a minha alma. E finaliza dizendo: está consumado. Ele expira e morre. O que Jesus está dizendo ali na cruz? Ele está dizendo assim: Pai, a ti eu entrego a minha alma. Vou repetir: a ti eu entrego a minha alma. Aí Pedro diz assim: se vocês estão passando por lutas, vocês estão passando pela vontade de Deus. O que você tem que fazer então? Encomendem a sua alma ao Criador. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo assim: gente, meus irmãos, vocês estão passando por lutas, é porque Deus quer. Se vocês estão passando por vitórias, é porque o Deus quer. E se alguém está perguntando: o que eu faço? A única coisa que nós temos que fazer: Senhor, eu entrego a minha vida às tuas mãos. Eu entrego a minha vida diante do teu altar. Eu quero que o Senhor faça a tua vontade na minha alma. Eu quero que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. Se o Senhor quer que eu caminhe pelos caminhos de dificuldades, que eu passe por lutas, que eu seja difamado, que eu seja humilhado, que eu seja posto à prova, que a ardente provação venha sobre mim e eu enfrente por lutas, por tempestade, por tribulações, se essa é a tua vontade na minha vida, eu vou te servir e te glorificar do mesmo jeito. Agora, se o Senhor quer que eu encontre por tranquilidade, se o Senhor quer que eu passe por bonança, se o Senhor quer me prosperar e me dar vitória, independentemente de qual dos caminhos eu vou percorrer, se é mal ou se é bom, se é fácil ou se é difícil, independente, a minha alma eu entreguei nas tuas mãos. Amém? Como é difícil falar isso. Como é difícil eu, como pastor, pregar sobre isso. Mas eu não posso fugir da raia, eu tenho que pregar a verdade. E hoje a verdade que Deus quer que você entenda é: encomende a sua alma e deixa que eu faço tudo. Amém? Você tem coragem de falar isso? Você tem coragem de dizer: Senhor, eu encomendo a minha alma para ti. Alguns Deus vai pegar e levar por caminhos bons, por caminho de tranquilidade, por caminho de prosperidade, de grande vitória, mas outros vão passar por grandes dificuldades. E aí? Quando você estiver nos momentos bons e nos momentos difíceis, você vai continuar servindo ao Senhor? Você vai continuar servindo a Deus? O que eu quero que você entenda é: se você está passando por momentos bons e por momentos difíceis, tudo está debaixo da vontade soberana de Deus. Segunda aplicação. E última aplicação, e finalizo para nós tomarmos a ceia do Senhor. Israel tinha perdido a presença de Deus. Amém? Não foi isso que aconteceu? Eles pegaram a arca lá em Siló, e quando a arca chegou, o que eles fizeram? Quem lembra? O que eles fizeram? Cantaram de alegria. Por quê? A arca de Deus chegou. Estamos felizes, cantem. O júbilo foi tão grande que o povo estava a mais de 15 quilômetros. Eles ouviram o grito, o bramido. Não sei como é que foi esse negócio, mas foi tão alto o grito, imagina, mais de 30 mil homens gritando de alegria, de felicidade, batendo as suas espadas nos escudos, tocando trombeta, a tal ponto a alegria foi tão grande, que a mais de 10, 15 quilômetros, o povo, os filhos dos inimigos ouviram a alegria que eles estavam tendo, porque a arca chegou. Eles pegam a arca e vêm com a arca todos imponentes, poderosos. Quando eles chegam no arraial pensando que vai vencer, eles perdem. E a pergunta é: por que eles perderam? Moisés estava no meio da batalha. Quando Moisés trouxe a arca, o que aconteceu? Eles venceram. Josué também. Josué estava de trás de um rio enorme, o Rio Jordão, águas torrenciais.
Quando Josué pegou junto com os sacerdotes pegaram a arca do Senhor, que eles foram tocar os pés na água, sabe o que aconteceu? O rio parou, e eles passaram o rio em pés secos, semelhante ao Mar Vermelho. Diante das batalhas, eles levavam a arca, sabe o que acontecia? Eles venciam. Só que agora no capítulo 4 de Samuel, a arca vem. Quando eles pensam que vão vencer, eles chegam no meio da batalha, eles perdem. Por que eles perdem, irmãos? Porque a presença de Deus não estava mais com eles. Eu vou ler para os irmãos um dos versículos mais horríveis da Bíblia. É para mim, eu considero esse versículo um dos versículos mais feios, mais tristes, mais angustiantes da Bíblia. E vocês vão entender o porquê. Capítulo 16, verso 20 de Juízes, diz assim: e ela, quem é ela aqui? Alguém sabe? Dalila, a endemoniada. Tem nenhuma Dalila aí não, né? Dalila. E Dalila grita. Aí vem os filisteus, Sansão. E o texto diz: e Sansão se despertou do seu sono. Carequinha. Ela tinha raspado o seu cabelo. Ele levanta e ele grita: eu sairei e vencerei agora, e vencerei os inimigos. Aí o texto finaliza no verso 20. Porém, ele não sabia. Ele quem? Sansão. Ele não sabia o quê? Que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Perdeu a presença de Deus. Amém. Israel perdeu a batalha por quê? Porque a presença de Deus não estava mais com ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você ainda tem a presença de Deus aí? Você pode perguntar isso para o seu irmão, com respeito, com carinho, bem baixinho. Você ainda tem a presença de Deus aí? Amém. Dá um medo, não dá? Não dá, Hudson? Dá um medo, né? Dá um medo na gente. Quais são as características de uma pessoa que está perdendo a presença de Deus? Você sabe? Quais são as características de uma pessoa que está perdendo a presença de Deus? Primeiro, não ora. Segundo, desânimo de vir à igreja, de estar na igreja. Terceiro, o pecado se tornou normal. Quarto, qualquer motivo é motivo para faltar os trabalhos e os cultos. Quinto, Deus não é mais a sua prioridade. Perdeu. E acabou para você há muito tempo. A igreja tem perdido a presença de Deus, mas só porque cumpre alguns rituais, ainda pensa que a presença de Deus está lá. Só porque a arca da aliança estava lá, eles pensou: Deus está conosco. Tem gente dentro da igreja que já perdeu a presença de Deus há muito tempo, só está aquela carcaça dentro da igreja. Só porque está cumprindo alguns rituais religiosos, está pensando: estou com Deus, vou participar da Santa Ceia, mas está morto, é um sepulcro caiado. Pastor, o que eu devo fazer? Já te dei a receita, vou repetir para finalizar. Dobre o seu joelho e grita, o mais alto que você conseguir. Se você tiver vergonha, grita no silêncio, grita em silêncio, grita na tua alma, chora. Uma lágrima pode ser um grito, e no meio do seu grito você grita dizendo assim: Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, e fica horas e horas, e chora, e se lamuria diante de Deus, pedir Deus perdão, e quem sabe Ele terá misericórdia de você. Amém? Você precisa dEle, nós precisamos dEle. Ficamos de pé, em nome de Jesus.